Boa noite mais uma vez, né? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, dos valentes aí, né? Que enfrentaram o frio. Pode ter certeza que Deus vai honrar a tua fé, não é em vão. E o nosso chamado é como declaramos neste louvor aí, né? Precisamos morrer o nosso eu, as nossas vontades, para fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, abra aí no livro de Tiago. Vamos começar lá no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Deus é bom. Tiago, capítulo 1. Aqui neste livro, irmãos, de Tiago, ele fala bastante aqui no início sobre nós enfrentarmos provas, dificuldades, tentações, né, situações que virão para provar a nossa fé em Deus. E eu quero falar para você um pouquinho aqui no capítulo 1, versículo 1, que fala a maneira do Tiago falar com as pessoas, se relacionar. O Tiago era um líder da igreja, e olha como é que ele inicia essa carta. Diz assim, ó, no versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, a ele deseja saúde. Primeira coisa que eu destaco aqui, meus irmãos, o Tiago, ele não chega dizendo, eu sou o líder da igreja, eu sou o cara, né? Ele não chega, o Tiago aqui desta carta, ele é também o irmão de sangue de Jesus. Então você imagina, diante das pessoas religiosas, o quanto isso iria influenciar, né? Ele sendo irmão de sangue de Jesus. E ele, tudo indica até mesmo que quando Jesus estava no seu ministério, ele não acreditava, ele não era convertido, ele veio a se converter após a ressurreição de Jesus. Então o que a gente vê aqui? Ele podia se autopromover dizendo, eu sou irmão de Cristo, eu sou o líder da igreja. O que ele diz aqui? Eu sou servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E é isso que a gente tem que entender. Todos nós temos um chamado para servir a Deus com a nossa vida. Só que não significa que a gente foi chamado para servir a Deus que não vai ter luta. Aqui, né, neste livro, Tiago, ele veio a falecer lá com seus... aliás, no ano 62 depois de Cristo, né? E como é que ele veio a morrer? Ele morreu, olha só o nível de quem nós vamos ler, claro que dirigido pelo Espírito Santo, mas foi ele que escreveu, guiado pelo Espírito de Deus. Ele foi apedrejado até a morte. Então você imagina, este livro aqui a gente não vai ler de alguém que apenas teoricamente fala de provas. A gente vai ler alguém que foi com Cristo até o fim, vencendo a prova de ser apedrejado até a morte. Então não é qualquer um. É muito fácil a gente falar, vença as tentações, vença as provas, quando a gente não enfrenta tentação e prova nenhuma. Agora esse camarada aqui, ele venceu, nós podemos dizer, se não uma das maiores provas, né? Fora, claro, de Jesus, que foi para a cruz, mas ele venceu, ele foi apedrejado até a morte e não negou Jesus. Então imagina, 62 anos depois que Jesus morreu, ele foi apedrejado até a morte. Tudo indica que este livro aqui foi escrito entre 50 e 62 aí depois de Cristo. E o que ele fala aqui nesse livro? Eu sou servo de Deus, mas temos que enfrentar as provas que vêm aqui nesse mundo. Olha só o que ele fala sobre isso no versículo 2. Meus irmãos, olha como é que ele se refere aí. Tende grande gozo
grande alegria, prazer, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Então veja só, ele vira para nós e diz: irmãos, quando você cair em várias tentações, provas da tua fé, você tem que ter paciência para vencer essas provas. E essa prova, ela vai produzir em nós um crescimento. Ele chega a dizer: a paciência produz, a prova produz a paciência, e ele diz: e sejais perfeitos e completos. Quando fala perfeito, irmãos, não é uma pessoa sem pecado, sem falha, mas uma pessoa madura, completa espiritualmente. Quando você está cheio da presença de Deus, você está bem com Deus, você está completo, você está cheio dos dons, da capacidade do Espírito Santo, como ele fala, completo. Então, ou seja, o mundo pode me tentar, eu sei que Deus que me completou, não é as coisas do mundo que vai me completar. Você está compreendendo? O Espírito Santo usa Tiago e ele fala: através das provas você vai ter paciência, vai aprender a ser paciente e você vai ser completo. Amém? Então, quando você olha para as provas, minha irmã, meu irmão, como é que você identifica? Você olha como algo que vai te destruir, que vai destruir a tua vida, a tua família, as áreas da tua vida irão destruir? Ou você olha a prova para você vencer e mostrar a tua fé, mostrar o teu amor a Deus? Você é paciente, porque Tiago diz aqui: seja paciente diante dessa prova. E quando você encara a prova, ele chega a dizer, além de ser paciente, como diz aí, ele chega a dizer: tenha alegria. Agora eu pergunto para você: quem que vai olhar para uma prova, para um problema, para uma dificuldade ou uma tentação, A gente poderia ficar falando aqui de tentações, provas em tudo que é área da nossa vida, mas pense, de maneira geral, você enfrenta que tipo de prova e tentação? Como que uma pessoa vai olhar para essa prova ou tentação e ter alegria? Entre outras palavras, dar risada na cara do diabo e dizer: eu vou vencer, eu vou ser paciente para esperar o tempo de Deus, eu vou ser paciente para crer, para orar, eu acredito que Deus está no controle e que eu vou vencer essa prova. Quem vai conseguir isso, meu irmão, minha irmã, senão quem está com a paciência e, como diz aí, completo, sem faltar nada no seu coração, na sua vida espiritual. Quando você tem esse entendimento, essa sabedoria, e você encara as provas não como algo que vai te destruir ou vai impedir a tua felicidade, mas é algo que vai mostrar o poder de Deus, que vai mostrar a tua fé, o teu amor por Deus, você encara essa prova para vencer, em nome de Jesus. Amém? Aqui fala: cairdes em várias tentações, é para você se alegrar. Pensa assim, de repente você está em casa, vou dar um exemplo, do nada vem alguém e te xinga, vem alguém e xinga você, e aí você tem vontade de retribuir o mal com o mal. Isso é uma prova que você está enfrentando, é uma situação que é para você mostrar, sabe, dentro de você. Não vai dar risada na cara da pessoa, senão vai piorar a coisa, se ela te xingou mas se ela te xingou, isso é uma prova para você, para ver se você vai também ficar magoado, brigar, retribuir o mal com o mal, que naquele momento você possa, dentro de você, rir da cara do diabo, dizer: eu não vou brigar, diabo, está amarrado em nome de Jesus, eu vou deixar para lá essa situação, eu creio que o Senhor vai trabalhar no coração dessa pessoa e vai mudar ela em nome de Jesus. Amém? Ali você foi provado e aprovado.
Então é isso que você tem que fazer. É alguém lá do mundo que vem buzinar nos teus ouvidos, dizer: o que tu quer dentro de uma igreja, né? Vem para farra, vem para festa. É você dizer um não bem grande e dar uma risada na cara do diabo. Que diabo, eu não vou cair nessa tentação, eu não vou cair nessa conversa do mundo de me tirar da presença de Deus. Eu estou completo com Deus. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? O diabo vira para ele e diz: ué, tu não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. O que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entre outras palavras, ele vira para o diabo e diz: o que é que você acha que eu vou abandonar Deus por causa de um pão? Você acha que eu vou deixar de ter a presença de Deus por causa de um pão? Nem só de pão viverá o homem. Eu não vivo dos prazeres deste mundo, das coisas materiais. Eu vivo da palavra de Deus. O que me completa é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então aqui Tiago diz: a prova produz paciência e te torna completo. Entre outras palavras, te faz crescer espiritualmente. Então, meus irmãos, não encare provas como se fosse algo para te destruir. Encare como para teu crescimento espiritual e para você provar a tua fé e o teu amor pelo Senhor. Amém? Deixa marcado aí em Tiago, e vamos dar um pulinho agora lá em Deuteronômio capítulo 8. Eu quero mostrar para você que Deus permitiu uma prova também para o povo de Israel, né? A prova é para produzir paciência, crescimento espiritual. Tem muitas pessoas que enfrentam a prova, e em vez dela confiar que Deus está no controle, usar a fé, ela desanima, ela desiste, até duvida de Deus. E a gente não pode deixar isso acontecer. Aqui no capítulo 8, Deus fala algo sobre prova, ó. Diz assim, Deuteronômio 8. Vamos ler no versículo 1 para entender bem aqui o que está se falando. Diz aí: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás, presta atenção nessa parte, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram. Para quê? Para que tudo isso? Para te dar a entender que o Senhor, que o homem, aliás, não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha só, Deus está dizendo que Ele permitiu que eles fossem pelo deserto 40 anos. Para quê? Para mostrar o que estava dentro do coração deles. Então Deus permitiu eles passarem dificuldades. Não é que Deus criou tentações, mas Deus permitiu para que Deus soubesse se eles iriam obedecê-lo ou não, se eles iam guardar os mandamentos ou não. E aí Deus fala, Deus permitiu toda essa humilhação de problema. Eles passaram fome e Deus supriu a fome com maná. Como outras situações, passaram sede e Deus supriu a água, e assim por diante. Tudo isso para que eles entendessem
que o homem não vive só de pão, mas precisa de Deus. E chega a dizer, de tudo que sai da boca do Senhor, que é a mesma passagem que Jesus cita para o diabo, quando o diabo diz, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então pense comigo, quando você enfrenta a prova, minha irmã, meu irmão, você entende que sem Deus nós não somos nada, você entendeu que sem Deus não é nada. Quando você enfrenta a prova, você prefere desobedecer a Deus para tentar resolver. Você acha que se separando de Deus, deixando de ir na igreja, quando eu digo igreja, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de ter um compromisso com Deus, vai resolver alguma coisa ou até mesmo vai piorar, né? Porque tem pessoas que ela acha que por causa da prova é motivo dela deixar Deus. E aqui é exatamente esse o motivo que vem as provas. É para saber como está o teu coração. Se você coloca Deus acima da bênção, o abençoador acima da bênção, ou você coloca a bênção acima de tudo, ou você coloca as coisas que você quer acima de tudo. Deus diz que Ele permitiu para mostrar o que tinha no coração deles. A prova nos mostra quem realmente nós somos para Deus, o que realmente nós temos dentro do nosso coração. Se eu quero só a bênção, Deus não me deu a bênção, eu não vou mais buscar. Eu vou embora, eu vou voltar para o mundo, porque eu queria só a bênção. Então eu mostrei quem eu sou para Deus. Agora, quando Deus está acima de tudo, eu enfrento a prova, eu não cedo diante das dificuldades. Eu entendo que seja uma prova espiritual de tentação, ou um problema financeiro, ou um problema na saúde, seja qual for. A prova que vem não é para mim cair diante dela, é para mim passar por ela com paciência, orando e crendo que Deus está no controle de tudo e confiando que eu vou vencer o deserto. Aqui o povo passou pelo deserto e chegou na terra que emana leite e mel. O Senhor Jesus, a mesma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva ele. Aqui foram 40 anos. Jesus passa 40 dias, né? Como a Bíblia diz. E o que diz? Que ele passou pela tentação. O diabo ofereceu a glória do mundo. O diabo fez todas as tentações ali diante de Jesus para ver se ele cedia. Ele vence as tentações. No final da tentação do deserto, não é o assunto hoje, mas você pode ler em casa. No final, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Depois do deserto, depois da prova, depois da tentação. O problema é que muitas vezes as pessoas querem as coisas, só que ela não enfrenta a prova. Na primeira coisa que acontece, ela já pensa em desistir. Na primeira oportunidade de falar uma mentira, ela é a primeira. Na primeira oportunidade de fazer alguma coisa errada para ganhar um pouco mais de dinheiro, ela faz. Ou seja, ela não passa pela prova. E tem muitas pessoas que ela não passa pelas provas, pelo deserto, ela fica no deserto e ela quer que Deus mude a vida dela, só que ela continua caindo diante das tentações. Qualquer luta ela já duvida que Deus existe, qualquer tentação de pecado ela peca e assim por diante. Ou seja, ela não sai do deserto. O povo, para sair do deserto, tinha que entender que a gente não vive só de pão, mas vive da palavra de Deus. Para Jesus sair do deserto, ele teve que vencer as tentações. E aí no final, os anjos vieram e serviram a ele. Eu quero que Deus venha me abençoar. Eu tenho que vencer as provas em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar lá para Tiago. Então, nós servirmos a Deus não significa ausência de luta, de dificuldade. Nós temos que encarar as dificuldades. Tem gente que qualquer probleminha ela já está fugindo, já está apavorada, desesperada, né? E a gente não pode agir dessa forma. A gente tem que confiar, paciência. Amém?
Diz aí, no versículo 4: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então Deus requer de nós que a gente seja completo. O que nos completa é a palavra, é o Espírito Santo, e a gente ser paciente para passar pela tentação, prova, problema e ficar firme, amém? Vencer. Agora, só para destacar para você que também o passar pela prova traz a recompensa de Deus. Vamos ler lá só no versículo 12, para a gente entender isso. Diz aí, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz aí, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Então preste bem atenção. Eu vou ser provado, só que eu tenho que passar por essa prova, tentação, problema, e quando eu sou aprovado, eu provo que eu amo Deus. Lembra que Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda. Então não adianta eu dizer para Deus que eu amo, que quando vem uma tentação para mentir, eu minto. Quando vem uma tentação para ficar com mágoa, eu fico. Quando vem uma tentação para pecar, eu peco. Ou seja, eu não estou provando que eu amo a Deus. Eu até atendi um caso recentemente de uma pessoa que a gente procura analisar bem, né, para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E aconteceu um caso de uma pessoa que há anos e anos e anos frequenta igreja e vem nos visitar, e eu fui praticamente encurralado lá pelo seu ficante, né? Que eu deveria dar oportunidade para essa pessoa cantar na igreja e fazer alguma coisa na igreja, subir no altar para cantar. O que eu quero mostrar nisso para você? Tem pessoas que acham que amam a Deus, mas na prática ela não está amando. Aí o argumento era que essa pessoa era batizada e que já há anos frequentava a igreja, só que hoje não tem um ano que a pessoa está ajuntada, sem casar, sem regularizar a vida dela, e ainda juntada, né, com uma pessoa que nem é de Deus, faz um monte de coisa errada, cheia de vícios, inclusive agindo fora da palavra, né, fazendo um monte de coisa errada, e aí a pessoa querendo cantar. Ou seja, se eu amo Deus, eu não vou me juntar, então eu vou regularizar o casamento. Eu vou lá e vou tratar de ajeitar os papéis. Quem está compreendendo, pastor? Então a pessoa acha que ama a Deus, só que na primeira oportunidade ela se junta sem casar. Ela diz que ama a Deus, mas na primeira oportunidade ela enche a cara. Ela diz: eu amo Deus, mas na primeira oportunidade ela mente, ela peca, ela faz as coisas erradas. E ela diz: não, mas eu amo Jesus. Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos, e quem amá-lo, que a gente acabou de ler, vai alcançar a coroa da vida. Vamos ler de novo? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, ou seja, passa por ela, não é sofrer de cair em tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, eu sou tentado, mas eu sou aprovado. Eu digo não para aquela tentação, eu digo não para o pecado. Então, eu provo que eu amo Jesus.
Amém? Pense nisso agora de maneira geral. Nós falamos diretamente sobre pecado. Tem muitas pessoas que dizem amar a Deus, mas ela continua no pecado. Isso prova que ela não ama a Deus verdadeiramente. Falhar, como a gente fala, ninguém é perfeito. Em algum momento todo mundo está sujeito a pecar. Agora uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu viver no pecado, na prática do pecado. Eu pequei, mas eu vou tratar de me consertar, pedir perdão, mudar, porque eu amo Jesus. Agora tem pessoas que ela não se conserta, não muda e acha que está tudo certo, que continua amando a Deus. Então ela não está amando, e aqui está dizendo: a coroa da vida é para quem o ama. Vamos dar um exemplo sobre isso. Biblicamente, um exemplo de um homem de fé, que é muito conhecido, chamado Abraão. Que aconteceu? Como é que foi na vida do Abraão? Ele recebeu uma promessa com seus 75 anos. Com 100 anos ele recebeu o filho dele, o Isaac. Você conhece a história. O que aconteceu? Deus pede o filho para ele. Por que Deus pediu o filho? Prova. Para provar se ele amava a Deus acima do seu filho. Essa era a prova. Você vê até que quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo diz: não faça mal ao menino, que agora eu sei que tu me ama. Agora eu sei que eu estou acima desse menino. Entre outras palavras, o que acontece? Era uma prova. A bênção, ele esperou 25 anos pela bênção, e a bênção veio, e Deus queria saber se a bênção estava acima dele ou não. Traz isso para nós. Pense nisso. As bênçãos que você tem está acima de Deus, ou Deus está acima das bênçãos? E se você recebeu uma bênção, claro que a gente não está aqui chamando perda para ninguém, não vai confundir, mas se você perder a bênção que você recebeu, você abandona Deus? Então isso é uma prova de que você não ama, que Ele não é realmente o primeiro na tua vida. Quando eu penso: mas se eu perder o meu emprego, eu largo Deus. Então o emprego está acima de Deus. Se eu perder o meu carro, eu largo Deus. Então o carro está acima de Deus. Se eu perder tal coisa, eu não quero saber mais de Deus. Então Deus não está em primeiro lugar. E aqui está dizendo: a coroa é para aquele que o ama. E a prova vem para realmente mostrarmos que amamos Ele acima da bênção. Nós não podemos colocar a bênção acima de Deus, acima do abençoador. Então não que a gente vai chamar destruição, derrota, não vai confundir o que a gente está falando, mas vem provas, vem dificuldades, vem situações para nos provar. Deixa eu ver se a minha filha me ama mesmo. Vamos permitir para ver se ela ama mais a mim do que aquela bênção que ela perdeu, ou daquele problema que ela está enfrentando. Vamos ver naquela área, porque é muito fácil a pessoa dizer que ama a Deus quando tudo está indo bem, quando vem a luta, que ela realmente mostra que ama a Deus verdadeiramente. Então a prova vem para isso. E quem provar que o ama, ele diz, vai ser a coroa. E como a gente sabe, se eu tenho a coroa da vida, eu tenho o reino de Deus. E o que Jesus diz sobre isso? Primeiro lugar, o reino, tudo aqui na terra vai ser acrescentado na minha vida. Amém? Então, se eu tenho a coroa, eu amo a Deus, tenho me esforçado para guardar os seus mandamentos, eu tenho a coroa, eu tenho o reino, consequentemente, aqui na terra, Ele irá me abençoar em nome de Jesus. Amém? Agora, irmãos, claro que isso que a gente está falando aqui é uma visão, é um entendimento das situações aqui da terra, que eu tenho que aprender, eu tenho que compreender isso, que as tentações e provas não são para me derrubar, mas para me mostrar a minha fé e o meu amor por Deus e vencer. Amém? Então eu tenho que olhar, que Tiago chega a dizer, que o meu olhar tem que ser de até me alegrar com o problema, porque aí eu provo que eu amo Deus, dizendo não para o pecado, enfrentando aquele problema. E às vezes a pessoa não consegue enxergar isso.
E aí ela se desespera, ela acha que Deus não existe. E aí, como é que eu devo agir dessa forma, pastor? Se eu não consigo ter essa visão que o Senhor está falando, que Tiago está falando. Olha o que o Tiago fala lá no versículo 5 agora. Diz aí no versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Então isso é sabedoria de Deus. Tiago está dizendo, muitas pessoas, até a gente já leu, talvez você já tenha lido esses versículos aqui, sobre pedidos a Deus. E claro que também pode ser colocado para isso. Se eu pedir algo a Deus, Ele vai me ajudar. Agora, diretamente aqui no texto, irmãos, não está se falando de coisas materiais, está se falando de sabedoria de Deus. Então veja só, Tiago está falando, quando você cair em várias tentações, você vai ser provado e você vai crescer, vai alcançar paciência, vai ser completo, chega a dizer perfeito. E aí ele diz, você não está com essa sabedoria, entre outras palavras, né? Você não está conseguindo ter essa visão, esse entendimento que as provas é para você vencer. Peça a Deus que Ele vai te dar. Os dons Ele vai te dar, a capacidade Ele vai te dar, se você pedir a Ele. Ele dá a todos liberalmente sabedoria. Ele diz bem claro, ó, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, está faltando esse entendimento, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto em terra, e ser-lhe-á dado. Ou seja, Deus não vai rejeitar, pelo contrário, Ele vai te capacitar. Amém? Então eu tenho que crer nisso. Se eu estou enfrentando uma prova, não é para mim cair, é para Deus me capacitar para vencer a prova, seja tentação ou problema. Agora cabe a mim também pedir, porque Ele está dizendo, peça a Deus. Eu não estou conseguindo, pastor, ter entendimento, eu não estou conseguindo me alegrar, eu me desespero diante de uma luta. Tem gente que, meu Deus do céu, né? Ela conta para meio mundo, menos para Deus. Ela fala dos problemas daquela situação, daquele problema, daquela tentação. Ela fica contando a vida dela, os problemas, as lutas para meio mundo. Mas aquele que dá sabedoria para vencer, ela não busca. Que aqui Tiago está dizendo, peça para Deus sabedoria. Senhor, eu estou desesperado, não estou conseguindo vencer essa prova. Deus, me dá sabedoria para vencer. Me dá visão para enxergar essa luta e ver a solução dela. Em nome de Jesus, amém? Eu não sei qual é o tipo de tentação que você possa enfrentar, meu irmão, minha irmã. Se é dentro do teu coração, se é no teu casamento, se é na tua família, relacionamentos, se é no trabalho, onde for, peça a Deus sabedoria que Ele te dá. Ele está dizendo, peça que Deus dá a todos liberalmente. Todo mundo tem acesso a essa sabedoria, só tem que pedir. Amém? Agora tem que pedir firme. Olha o que ele diz ali, ó, no versículo 6: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então olha só o que ele diz: se eu for pedir a Deus a sabedoria, veja bem, irmãos, muitas vezes a gente fala sobre pedidos de coisas deste mundo. Você pedir com fé, Deus vai te dar. Mas aqui o texto não está falando de pedidos materiais, está falando pedir sabedoria a Deus. Ser firme nisso. Deus, me dá sabedoria para vencer no meu casamento, na minha família, nas minhas finanças. Deus, me dá sabedoria espiritual para mim, quando enfrentar uma luta, não agir desesperado
desesperadamente, sem paciência, como se diz, colocando a carroça na frente dos bois, metendo os pés pelas mãos. Não, me dá sabedoria para mim buscar, mas é para pedir com fé, sem duvidar. E aí ele compara que quem duvida é como a onda do mar. E olha só como é importante não duvidar, porque ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Irmão, se duvidar, se for uma pessoa que é levada pela onda do mar, ou seja, não é a fé e a palavra que me guia, é o exterior. Se está tudo bem, eu estou na fé. Se eu estou enfrentando luta, o mar está vindo contra mim, a onda está vindo contra mim, eu já duvido. Ou seja, eu sou inconstante. Se eu sou essa pessoa de coração dobre, quando fala que coração dobre é duplo sentido, duplo sentimento. Então eu não sou firme na fé, firme no amor. Uma hora eu amo a Deus, outra hora eu amo o mundo. Uma hora eu sou fiel a Deus, outra hora eu sou fiel ao mundo, ao diabo, à carne, né? Uma hora eu creio, outra hora eu duvido. Eu sou inconstante. Ele diz: não pense que receberá algo do Senhor. Ou seja, se eu não recebo nada de Deus, estou lascado. Sim ou não? Quem somos nós sem Deus, irmãos? O que será de nós se Deus não nos responder? Se Deus não nos ajudar, o que será de nós? E aqui Tiago diz: não pensa que vai receber alguma coisa de Deus. Você está nessa aí de ser infiel a Deus um dia, fiel no outro. Você está nessa de crer num dia, duvida no outro, inconstante. Dois sentimentos, como é que a gente brinca? Crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. É uma hora com Deus, uma hora com o diabo, com a carne, com o mundo. Aqui ele está dizendo: não vai receber nada do Senhor. E o homem de coração dobre, ele não fica firme no caminho. Então, se eu amo Deus, se eu tenho fé em Deus, eu tenho que ser firme. Não é as coisas que vão me mudar, é eu através da minha fé que vou mudar a minha situação, em nome de Jesus, amém? Não é o mar desse mundo que vai me afogar, e sim a minha fé que vai me fazer andar sobre as águas, que vai me fazer vencer as tempestades, em nome de Jesus. Eu vou ser firme. Lembra? Tiago diz: peça sem duvidar, porque aí você vai receber. Se você pedir duvidando, não recebe nada. Se você for uma pessoa inconstante, não alcança nada do Senhor. Ele diz: não vai receber. Então é muito importante pedir com fé. Então a gente tem que pedir a Deus crendo sem duvidar, em nome de Jesus, amém? Agora, se você pedir com fé, Ele vai te dar o que você precisa. Lembra que ele fala ser completo? O que está te faltando para ser completo, meu irmão, minha irmã? E eu não estou falando de coisas do mundo material, estou falando de paz interior, da presença de Deus, da paciência, da fé, da maturidade espiritual, que quando você encara um problema, você crê que Deus vai te dar vitória, não importa o tempo que demore. Deus está trabalhando, Deus vai trazer uma resposta e vai te dar vitória em nome de Jesus. Isso é maturidade. Você não é guiado pela vista, pela aparência que você enxerga, você é guiado pela palavra. Lembra? Deus diz: tudo você enfrentou, o povo de Israel, para que vocês entendam que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Ou seja, eu preciso da palavra, do Espírito Santo. É isso que me completa e me dá condições de vencer as provas, de vencer o mundo, em nome de Jesus, amém? Agora, até aqui nós entendemos, né, que as provas vêm e Deus, Ele nos capacita para vencer. Então não importa a prova que você esteja enfrentando, meu irmão, minha irmã, se você pedir com fé, Deus vai te ajudar. Faça isso que Deus vai te dar vitória. Agora, aqui Tiago fala de outras tentações. E uma delas aqui, nós podemos dizer que é a parte material, financeira. Quer ver? Diz aí no versículo 9, ó.
Diz aí: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Quando fala que o irmão abatido é o pobre, na sua exaltação de ser de Deus, né? E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então vamos parar e analisar aqui agora. Está falando das coisas materiais. Também é uma tentação, irmãos, porque fala, ó, o irmão abatido na sua exaltação. Por exemplo, a pessoa é pobre financeiramente falando, ela é pobre financeiramente, mas ela é exaltada pela palavra, ela é chamada a ser filha de Deus, a alcançar tesouros eternos com Deus. Então ela é filha do rei, filha do Todo-Poderoso, ela é exaltada pela palavra. E ao mesmo tempo, como diz aqui, o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, o rico achava que a exaltação dele era o poder, era o dinheiro, era o que ele possuía. Só que agora a palavra diz que essa glória toda da riqueza vai passar como a flor da erva e vai secar, vai terminar. Você está compreendendo? Então ele está falando aqui de tentação. Pastor, eu estou enfrentando, não estou aqui dizendo que a gente tem que aceitar miséria, pobreza. Deus abre portas, prospera, multiplica, a gente tem que sempre crer. Mas se a gente enfrenta alguma dificuldade financeira, a gente não pode achar que a gente não é nada. A gente não pode se abater diante dessa dificuldade e achar, né, que a gente não tem a bênção de Deus ou não é de Deus. Ao contrário, a minha maior riqueza, o que me completa, não é o que eu tenho, o que eu possuo, e sim a presença de Deus dentro de mim. Não é o que eu tenho materialmente. Então, ao mesmo tempo que o pobre tem que crer que a presença de Deus é o seu maior tesouro, ao mesmo tempo o rico tem que entender que a riqueza não serve de nada sem a presença de Deus, que toda a riqueza que possui não é nada sem a presença de Deus. E ele diz mais, ó, ele fala no versículo 11: porque sai o sol com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então está falando aqui sobre tentação. Então, meus irmãos, pense nisso. Da mesma forma que a pobreza, a dificuldade financeira pode ser uma tentação para mim. Eu não vou buscar Deus porque Ele não me enriquece, eu não prospero, eu estou com um problema aqui, então eu vou abandonar o caminho. Ao mesmo tempo, pode ser uma tentação à riqueza. Eu orar por uma bênção. Lembra que a gente citou o Abraão? Eu oro pelo carro, e aí eu ganho o carro, eu compro o carro, eu consigo o carro. Agora o carro é a minha maior riqueza, é o meu bem maior, é o meu tesouro, é o que eu considero que me faz alguma coisa. Ou seja, esse tesouro, essa riqueza material está sendo uma tentação para mim. Então, entre outras palavras, Tiago está dizendo aqui: cuidado com as coisas materiais, com a aparência. Chega a dizer aqui, a aparência, né, a formosa aparência da flor. Então a gente pode levar pela aparência material, e até porque não física, né? Porque não, hoje em dia no mundo não é assim. A aparência física é tudo, sim ou não? É o camarada lá se achando, né? É a mulher se achando porque é bonito, ou porque tem um corpo lá que se dizem perfeitos, e buscam essa perfeição física, mas não vai virar tudo pó, não vai secar, não é algo só aparente, e no final vai terminar tudo, né? Sim ou não? Leva para o lado material. Jesus diz: a traça vai corroer, né? A ferrugem vai corroer, então tudo vai terminar.
Então o que mais importa não é o que possuímos materialmente, não é a aparência material, não é o que nós enxergamos. O que importa é a presença de Deus na nossa vida. Então Tiago diz: cuidado, ô pobre, cuidado para não se achar, não ter motivos para cair e achar porque você passa dificuldade financeira, não adianta servir a Deus, não vale a pena ser de Deus. Ô rico, não acha que porque você possui algo material, que você se acha que é alguma coisa superior, porque isso tudo vai secar, tudo vai passar, tudo que você vê materialmente vai terminar. O que vai ficar é quem ama a Deus, que é o que a gente vê ali no versículo 12, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação e não cai, né? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Então, o que vai levar você a vencer a prova? Amar a Deus acima de qualquer coisa material, acima de qualquer situação momentânea que você esteja enfrentando, você manter o amor por Deus. Quantas pessoas, porque enfrentam uma lutinha, primeira coisa é abandonar a igreja, é abandonar Jesus, é deixar de lado a oração. Ah, mas é que eu não estou legal. Mas parei, você não ama a Deus? Por causa do problema você parou de amar, de adorar, de buscar Ele, então você está deixando de amá-lo. Amar a Deus acima de tudo é que leva você a vencer a prova, manter a fé, manter o amor. Pastor, eu não consigo ter esse entendimento de olhar as riquezas do mundo e entender que tudo é passageiro, que o que mais vale é eu manter meu amor a Deus, minha comunhão com Deus. Aí a gente volta para o início. Peça sabedoria a Deus, que Deus vai dar para você. Deus dá a todos liberalmente. Amém? Diga glória a Deus. Agora, para a gente encerrar, lembra que Tiago, 62 anos depois de Cristo, ele foi apedrejado até a morte por Jesus. Ele tinha o sangue, da Maria lá, era irmão de Jesus. Ele podia se autopromover e dizer: eu sou o irmão, eu sou o cara. Ele diz: eu sou servo. E nós que somos servos temos que passar por provas, temos que enfrentar tentações e manter o amor a Deus, servindo a Deus, porque quem manter esse amor vai alcançar a coroa da vida. Só que aí agora, que a gente está falando sobre aprender isso, que tem lutas, tem provas, e a gente tem que aprender e passar por elas. O Tiago, ele explica o que nos faz, podemos dizer assim, ser tentados. Por qual motivo nós somos tentados? O que acontece? Olha o que diz aí, vamos ler. Diz assim no 13: ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando, irmãos? Quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então o Tiago, ele está dizendo aqui: Deus não é o responsável pela nossa tentação. Quem que nos tenta? A carne. Quando fala concupiscência, é o desejo da carne. E aí diz que a concupiscência, o desejo da carne, ele atrai e engana. Então, mais uma coisa que a gente aprende aqui, irmãos? Eu até citei hoje para as pessoas um exemplo de uma pessoa que frequentou a nossa igreja, e eu citei o exemplo que aconteceu com ela. Na época a gente tomou conhecimento, ela contou para nós uma situação que ela foi no banco, e aí sabe aquela história do conto do vigário,
de que eu tenho um bilhete premiado, só que eu não tenho como ir lá, não sei aonde, eu preciso do dinheiro para me poder ir lá, mas aí se tu me emprestar eu divido o prêmio contigo. Você sabe aquela história, sim ou não? Pois bem, esta pessoa caiu nessa história, e ela, não sei direito lá como é que foi, eu sei que ela perdeu todo o salário dela para essa pessoa. Ela foi enganada por essa pessoa. O que eu quero mostrar isso para você? É um engano. Agora, se alguém tivesse falado para ela e explicado: olha, se alguém falar de prêmio, quiser dividir contigo, é engano. Se alguém tivesse batido na tecla para ela 2, 3, 4 vezes, quando aquela pessoa falou: eu tenho um bilhete premiado, sai fora, não quero saber. Sim ou não? Porque ela tinha o conhecimento, ela tinha sido avisada, ela tinha sabedoria para identificar que aquilo ali era um engano. Você está compreendendo? E aí o que aconteceu? Ela foi atraída pelo prêmio e enganada depois. Ela foi atraída: vou dividir o prêmio comigo, então toma aqui, eu te ajudo, né? Ela foi atraída pelo prêmio. É assim que a tua carne trabalha, meu irmão, minha irmã. Aqui Tiago está falando para você como que a tua carne faz. Lá em Gálatas 5,16 diz: a carne luta contra o espírito, um se opõe ao outro. Então a tua carne vai te atrair para um prazer momentâneo, para um prazer difícil, para uma coisa suja, para uma coisa fácil, que você vai resolver mentindo, que é rapidinho, enganando, sei lá, uma história, né? Enfim, fazendo alguma falcatrua que você vai ganhar mais dinheiro. Enfim, ele atrai e engana. E qual é o objetivo? Gerar a morte. Aqui está dizendo: a carne atrai, engana, e aí, consumando o erro, traz morte. Então, a nossa carne, se a gente deixar ela nos dominar, ela vai gerar morte. Então, se eu sei que a minha carne está querendo me enganar, se eu sei que a minha carne está querendo gerar morte, por que eu vou deixar ela me enganar? Vem o pensamento para não orar, para não ler a Bíblia. A carne não quer, a carne quer lazer, a carne quer ficar de boa, sem fazer nada. É ou não é verdade? A carne quer satisfazer os seus prazeres no mundo, que o mundo oferece. Então você sabe que ela está tentando te enganar para gerar morte na tua vida. Então nós temos que agir com sabedoria e identificar. O Tiago ele diz: não é Deus que nos tenta, é a carne que é atraída e enganada, né? A carne, aliás, a carne nos atrai e nos engana, né? Então pense nisso. O que você tem, né, enfrentado de tentações? O que a tua carne está tentando te enganar? Que não vale a pena mais lutar, que não vale a pena crer em Deus, que não vale a pena amar Jesus. Qual é as situações que você tem enfrentado? Eu sou homem limitado a dar exemplos, né, irmãos? Pense aí, qual é o tipo de tentação? Porque cada um tem uma tentação, né? Por exemplo, tem pessoas que ela é tentada a mentir, uns são tentados a vícios, a prostituição, outros são tentados a mágoa, né? Enfim, é tentada a preguiça espiritual. Tem pessoas que para fofoca, o ouvido chega a escutar de longe, começou a ouvir a palavra, dorme no culto, né? Escuta até através de parede para fofocar, mas quando a palavra vem, ela não escuta nada, dorme o culto todo. Dorme o culto todo, não escuta nada. Ou seja, é uma tentação para ela. Então, ali ela está enfrentando uma tentação. A carne não quer ouvir, porque a carne sabe que se ela ouvir, ela vai fortalecer o espírito e vai conseguir dominar a carne. Sabe o que Paulo chega a dizer? Não vai sair dando soco aí em você, né? Mas Paulo diz: eu dou murros na minha carne, eu esmurro a minha carne, eu dou socos na minha carne. Não vai sair se soqueando por aí, né? Mas é no sentido espiritual. Por exemplo, eu sei que a carne não quer que eu ore, mas eu entendo, eu tenho sabedoria que a oração me ajuda. Então aqui, carne, eu vou dar um soco em você, eu vou orar.
Amém, irmãos? A carne quer que eu minta para fugir de um problema ou para fazer alguma coisa errada. Aqui, carne, eu vou te esmurrar, porque eu vou falar a verdade, eu não vou mentir. Então você, quando faz isso, vem alguém, como a gente deu o exemplo no início, te xingando, o diabo, a tua carne, o diabo vai querer que você pague o mal com o mal. Esmurra a carne, não rebate o mal com o mal, abençoa aquela pessoa, ora por ela e não paga o mal com o mal. Ali naquele momento que você age dessa forma, você está esmurrando a tua carne. Ela vai tentar te enganar. Tiago diz: quem engana e atrai é a carne. Então cabe a nós compreendermos isso e não sermos enganados por ela, em nome de Jesus. Amém? Então analise aí em todas as áreas da tua vida e não caia nessa armadilha. Quando fala atraído e enganado, é que nem uma armadilha, que nem um animal lá que um caçador quer pegar. O que ele faz? A arapuca, e ele tem que botar algo para atrair. É uma comidinha lá que ele gosta, e aí ele olha, é atraído e é preso. Assim é a carne, ela quer te prender, ela quer gerar morte. A carne gera morte, o espírito gera vida. Então eu tenho que matar a carne e fazer a vontade de Deus, que assim eu vou vencer as provas, em nome de Jesus. Amém? Então cuidado com as tentações e que você seja vencedor sobre as tentações. As provas e tentações não é para te destruir, é para você mostrar que você crê e que você ama a Deus verdadeiramente. Então permaneça firme na fé e no amor, porque Deus vai te honrar. Juntos vamos crer e vamos alcançar a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Deus é bom. Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou aqui na tua palavra hoje que nós devemos ter sabedoria para enfrentar as tentações neste mundo, Pai. Não é porque somos chamados para servir ao Senhor que não virá provas, que não virão tentações para tentar nos parar, para tentar impedir a tua bênção de se cumprir na nossa vida. Virão as provas, e assim como o Senhor venceu o deserto, as tentações do deserto, e os anjos serviram ao Senhor, e foi um grande ministério, de maneira maravilhosa. Meu Deus, da mesma forma, se nós vencermos as provas, vencermos o deserto, nós vamos também alcançar o teu melhor nas nossas vidas, aqui na terra e por toda a eternidade, Pai. Então venha, Senhor, com o teu poder sobre a vida de cada irmão e irmã, Senhor. Vem passando com o teu poder sobre nós, e nós te pedimos, Senhor, que toda a causa e o causador das tentações, tudo aquilo que tenta nos enganar, como o Tiago disse, nós somos atraídos e enganados pela carne. Então que todo pensamento, sentimento que tem tentado nos atrair e nos enganar, arranca da nossa mente, Senhor, arranca do nosso coração esses pensamentos de que não vale a pena te servir, ou até mesmo de um tempo ser fiel a ti e outro tempo infiel. Queima, Jesus, tudo aquilo que nos faz ser inconstantes, ter um coração dobre, um coração com dois sentimentos, crendo no Senhor e duvidando, amando o Senhor, mas também amando o mundo. Arranca do nosso coração todo esse sentimento que não presta, esses pensamentos malignos, as dúvidas, incertezas, todo o mal que tenta nos fazer cair nas tentações, cair e perder as batalhas. Queima, Jesus, pensamentos, sentimentos no nosso coração, na nossa casa, no casamento, na família, nos filhos. Passa com o teu poder, Senhor. Eu não sei quais são as tentações, provas que essa pessoa está enfrentando, se é da saúde, se é das finanças. Meu Deus, eu sei que no teu nome nós temos poder
Jesus, Pai, e que venha sobre nós, Senhor, a sabedoria que vem do alto, como o Espírito Santo usa o Tiago e diz, para pedirmos a sabedoria do Senhor, para enfrentarmos as tentações, para crescermos em paciência e sermos completos, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Completa este coração, Pai, com o Teu Espírito Santo. Completa esse coração com a Tua palavra, Senhor, porque só o Senhor nos completa. Como o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a Tua palavra que nos completa, é o Teu Espírito Santo que nos completa. Então vem, Senhor, nos capacitando com os dons da paciência, da fé, toda a habilidade que precisamos para vencer as provas deste mundo e mostrar, Senhor, que cremos em Ti e que amamos ao Senhor. E como o Senhor disse, a coroa da vida será dada para aqueles que o amam. E eis-nos aqui, Senhor, nos ajude a manter a nossa fé, a manter o nosso amor, a sermos firmes, constantes nesta fé, e assim venceremos aqui na terra e alcançaremos a maior vitória, que é a coroa da vida, Senhor.